A música já corre em suas veias desde antes de nascer. De família musical, ela teve que quebrar barreiras, acreditar em si mesma e ressurgir das cinzas como uma fênix para ter voz e usar sua música para se libertar de violências, rejeições e amarras. Seu disco Electra, lançado recentemente, é a prova de que consegue fazer a sua própria arte, independente do peso familiar que carrega nas costas. É com enorme prazer que o Estúdio Mundo Top apresenta Alice Caymmi. Tudo bem, Alice? E aí, gente? Tudo É sempre jóia? bom estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Alice, hoje acompanhada de Felipe Castro. Felipe Castro. Alice, vamos lá. Você hoje veio aqui nessa, né, carregando essa persona. Você veio hoje bem elétrica. Como é que você está se sentindo? Olha, eu tô na persona assim, é a Eletra, só que agora a gente tá dando uma leveza maior, né? Tanto que a gente tá trabalhando com um show em paralelo que é o Elétrica, que é um show dançante, um show pop. Então a Eletra tá cada vez mais completa como personagem, entendeu? E tô levando pra tudo. Eu levo ela comigo pra todos os lugares, né? Agora eu sou ela e ela sou eu. Aliás, falar em levar para tudo. A arte, né? A arte em si, sempre você carregou para tudo, por todos os lados, né? Na sua música e tal. Quem fez um show seu também é uma coisa muito diferente, né? Sim. Você poderia falar um pouquinho sobre essa sua maneira de Conceito, né? Seu conceitual mesmo. Eu me descobri artista conceitual, eu não resolvi que eu ia ser artista conceitual, sabe? Eu fui descobrindo que o meu trabalho era, eu percebi isso acho que há pouco tempo atrás. Eu olhei e falei, não, Alice, você é uma artista conceitual, justamente porque eu tenho um embasamento muito grande nas artes plásticas, no teatro, no cinema, em artistas interessantes como em estilistas como Alexander McQueen, em artistas como Matthew Barney, como Adriana Varejão, que inclusive vi uma peça dela ali hoje, fiquei super feliz. Enfim, as artes plásticas, o visual, o conceito sempre estiveram presentes no meu trabalho, em tudo que eu faço. Então, tem uma complexidade, mas ao mesmo tempo é fácil de entender, sabe? Tem várias camadas de significado, de estudo, de entendimento de certas coisas, num show ou num disco meu, entendeu? É sempre assim. Opa! Tá rolando. Passagem de som. Passagem de som que vai rolar aqui daqui a pouco. As suas músicas são... nesse teu último disco, né, as músicas que você escolheu para gravar teve um significado, né, bem especial, né, na formação da ideia desse disco. Tá? A gente gostaria que você trouxesse um pouco aqui para nossa audiência como é que foi fazer esse repertório. Olha, esse repertório, na verdade, eu estava até gravando faixa a faixa, né, o comentário de cada música outro dia, e eu fiquei muito surpresa como o repertório conta uma história de crise e superação. Né? Justamente o que você estava falando no início, assim, que são as coisas que são as minhas questões. E é um disco muito... A escolha das músicas foi, assim, muito maluca. E acabou que no final a gente percebeu que a maior parte das músicas que eu escolhi eram da época da repressão. Então, dos anos 70. Então, assim, a gente tomou até um susto com isso, mas é tudo muito emocional, né? Fazer um disco... fazer um show, a gente quer, sabe, ou a gente dirige teatralmente, edita e faz uma coisa mais dinâmica pro público. Fazer um disco já é meu querido diário, sabe? Você tem que trazer tudo aquilo que você tá sentindo à tona. Então, Eletra foi, assim, muito intenso. As gravações foram intensas, a escolha das músicas foi muito intensa. Tem Maísa, tem Tom Zé, tem Tim Maia no meio, tem repertório do Chico Buarque no meio. Tem alguns sambas, tem um samba do meu pai, que chama Aperta Outro, tem, enfim, alguns sambas de superação no final, um entendimento de que a vida continua, sabe? Eletra, o processo foi todo esse, narrativo, de crise, revolução e superação. O que você pensa, quando você vai montar um show, o que você pensa esteticamente? Assim, como é que você quer que esse show seja apresentado para as pessoas? Porque é muito diferente, é uma experiência, é quase uma intervenção, assim, né? Sim, claro. Quem assiste. Cada disco tem um personagem, cada disco que eu faço tem um personagem. E eu tive um personagem que era praticamente uma Ofélia do Shakespeare no
no meu disco anterior, o Alice. Então ela tinha umas roupas de noiva e um cabelo muito grande, uma coisa de moça, assim, de moça nova, uma coisa um pouco virgem, assim, e ao mesmo tempo uma pulsão de morte, assim, meio suicida, porque a Ofélia é isso. E fui trabalhando esse personagem. E a Eletra é a Eletra. Ela é revolucionária, tem cabeça raspada, é outra pessoa. Então, assim, saindo de cada disco, a gente sabe como vai ser o show, mais ou menos. Então eu pego, a escolha das músicas vem das coisas que me incentivaram a fazer aquele disco, né, que me inspiraram a fazer aquele disco, e aí a gente escolhe cenário, figurino, como é esse personagem, como ele se apresenta, qual a história que eu quero contar no show. Cada show tem uma história, a Eletra tem 3 atos, né? A Eletra começa disforme e termina com a forma dela, termina numa revolução, termina no entendimento de si mesma, né? Então cada personagem tem desdobramentos, e esses desdobramentos vão virando o disco, o show, tudo, entendeu? Nós já temos perguntas da nossa audiência. Sim, deixa eu achar aqui. Você vem de uma família super musical, mas isso nem sempre ajuda a trilhar o seu próprio caminho e se desvencilhar desse peso que vem, né? Como que tem sido a sua trajetória no sentido de se separar mesmo dessas questões? Olha, na verdade, tipo, eu já me separei, eu já consegui isso. Eu tava até brincando outro dia, assim, a partir do momento que viram para parentes meus grandes, enormes, e falam: o que você é da Alice Caymmi, sabe? Já aconteceu isso bastante, assim, o meu pai falou: poxa, perdi a graça, eu chego nos lugares e as pessoas ficam falando de você, e no meu Wikipédia tá pai da Alice Caymmi. Eu falei: justamente, se acostuma, e eu já consegui isso, então já não é mais uma coisa que eu tenho que conseguir. Essa bolha eu já rompi. Foi uma coisa muito difícil de fazer, mas com muita inteligência, assim, e muita força, e de trabalho, principalmente, eu consegui romper. Porque as pessoas acham que eu tive as coisas de mão beijada, e eu não tive. Eu conquistei cada passo da minha vida, assim. Foi porque eu mereci. Tô brincando, mas eu... mas eu conquistei cada coisa, assim, cada momento, cada pessoa que eu conheci, cada oportunidade que eu tive. Na idade adulta, fui eu que cavei, entendeu? Estou perguntando aqui também, quais sentimentos você quis exteriorizar nas suas canções do Eletra? Quais sentimentos? Cara, era aquilo que eu tava falando, assim, crise e superação, né? São sentimentos de... É muita coisa, são muitas camadas, assim, é difícil dar um nome. Mas há um sofrimento, mas há uma superação, há uma construção íntima, né, de personalidade e um entendimento de quem eu sou agora. Tá tudo ali, sabe? Apesar de as canções falarem de outras coisas, a história tá sendo contada. A gente pode ouvir uma música de Eletra, um pedacinho? Sim. Pedra falsa? Amar como eu te amei, ninguém. Mas foi só provando teu veneno. Eu fiquei largado no sereno. Aí me transformei. Já sei gostar de mim também. Chorar como eu chorei, ninguém. Mas chorar foi meu contraveneno. Pois depois do meu pranto moreno, eu me purifiquei. E agora eu já me sinto bem. Em teus braços fui brinquedo, feito pedra falsa, furta cor.
Alice, ser uma artista assim tão conceitual, né, que mescla tanta coisa de audiovisual, é para você assim, você sofre mais pressão em algum sentido? É mais difícil na questão comercial da coisa, de acertar ou errar? Sim, é mais difícil por quê que você diz? É por causa dessa história toda? Sim, é muito. Essa história toda, tudo que eu carrego comigo, o simbolismo que eu carrego comigo, a história da minha família, a história do meu avô, a história da Bahia, a história da carreira de cada um deles, Nana Caymmi, Dori Caymmi, Danilo Caymmi, que é o meu pai. Essas pessoas são pessoas muito grandes que têm suas carreiras, seus momentos, e eu carrego comigo a história delas também. E é claro que ser representante de um clã desse tamanho, a gente se sente responsável. Mas em termos de acertos ou erros, eu sempre fui tão livre, eles me deram liberdade. Eles me deram todo o espaço que eu precisei para poder fazer o que eu quisesse. O que é até complicado, né? Muita liberdade, a gente fica maluco. Me dá uma ajuda aí, mas eu sempre fiz as escolhas sozinha. E às vezes a gente erra, às vezes a gente acha que tá acertando muito, e quando a gente vai ver, a gente tem uma ideia assim, fala, nossa, isso aqui vai funcionar muito, e chega lá o público nem tchum, sabe? Às vezes, quando eu tomo decisões pensando no legado, pensando assim, não, o público quer ouvir isso e tal, eles não respondem bem, porque eles já gostam da Alice Caymmi. Então, assim, as pessoas que vão ver já estão pensando nisso. Então, assim, nunca tive a menor necessidade de colocar a música do meu avô, por exemplo, em show meu, porque o meu público não quer. O meu público quer ouvir a estação, o meu recado, tipo, as músicas dos meus discos, que eles querem ouvir. Então, assim, graças, né, às forças divinas da natureza, eu consegui fazer o meu nome e o meu público. Eu tava até falando outro dia, se você tem 5 fãs, você já tem uma carreira. Se você não tem nenhum e 15 milhões de seguidores no Instagram, você não tem uma carreira. Você tem um Instagram. Então, assim, é o que eu fico falando. Às vezes você ter 3 fãs assíduos é melhor do que ter milhões de pessoas nem aí, assim, na metade com você, sabe? Te olhando de longe. Então, assim, quando eu consegui esses 5 são a minha vida. Eu me tornei responsável por eles. Então eu fico, o que eu vou trazer pra esses fãs que eu conheço, que eu gosto tanto? Essa gente jovem que eu vejo no Brasil inteiro, que eu vejo principalmente no Nordeste, em Fortaleza, em Salvador, em São Paulo a galera é muito bacana, assim, um pessoal muito jovem indo aos meus shows, um pessoal muito em outra, sabe, indo aos meus shows. Então não há nenhuma coisa assim, vim ouvir a Neta Dorival. Isso já não acontece mais há bastante tempo. Então, os meus erros e acertos são por conta própria, infelizmente. Meu avô não vai aparecer e dizer, gente, foi mal, fui eu que falei pra ela fazer isso. Não, sou eu mesmo que tô errando. Uma grande amiga que tivemos em comum, chamada Fernanda Young, até recentemente, a última vez que você esteve na Top, ela falou pra mim, ela comentou assim, nossa, Alice Caymmi é uma das poucas cantoras interessantes, né, que eu adoro, que eu gosto muito e tal. Como é que você hoje se enxerga? Quem é a Alice Caymmi e o que a Alice Caymmi quer levar com a sua arte para as pessoas? Eu levo muito em consideração a nossa amiga Fernanda Young. Eu paro pra pensar nela muitas vezes, porque eu fico pensando, todo mundo só quer a luz, o luminoso, o bem-humorado, o feliz. E aí eu lembro da Fernanda. E aí eu lembro que ser uma mulher independente, violentamente independente, é uma coisa que também atrai muitos olhares e que também interessa muita gente. E eu lembro dela o tempo inteiro. Ela mandava áudios imensos falando, eu não vou falar mal de ninguém, não vou falar mal de ninguém. Eu falei que eu não vou falar mal de ninguém. Antes de dormir, eu ficava, tá bom, Fernanda, então não fala mal de ninguém. Ela, mais fulana, e aí... E era assim... Era muito engraçado. E eu vejo que mulheres como a gente têm muito espaço, sim, né, no país tropical das bananas e da Carmen Miranda, que cantou meu avô. Toda essa ideia tropical também abriga em si mulheres furiosas, né? O Brasil é um país de mulheres furiosas. A verdade é essa. Passam calor, inclusive. Justamente. Se a gente for parar pra pensar e parar pra prestar atenção, é um país de mulheres furiosas. Então, nós somos, né, todas assim. Então tem espaço pra isso.
Nossa, eu me perdi. Era sobre isso que a gente tava falando, né? E como você diria, quem é hoje Alice Caymmi, né? Aham. E o que você quer levar com a sua arte, assim, sim. para as pessoas? O que eu quero levar é um sentimento de liberdade. Porque eu sei que, pra mim, quando eu consumo arte, ou quando eu me interesso por alguma coisa, ou por algum artista, por algum trabalho, eu me interesso pelas coisas que me fazem me sentir livre. O que te faz sentir livre? A Fernanda, o Dudu Bertolini, né? O Alexandre Ascovitch. Quem mais? Tem muita gente, sabe? Inúmeras pessoas que quebram paradigmas, que quebram a noção de... O Paulo Borges, que trabalhou comigo, que quebram essa noção do certo, da coisa certinha, acertada, bonita, solar, sabe? São pessoas mais para esse outro lugar e eu me sinto muito acolhida, sabe? Por esses trabalhos e me sinto muito identificada com aquilo. Então é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trazer para as pessoas, a sensação de que elas têm liberdade para ser quem elas são. Temos algumas perguntas aqui. Alice, de onde saem suas inspirações para compor? A arte ajuda? Já aconteceu de ter contato com alguma obra e sair uma canção? Qual? Sim, aconteceu de eu tava com a cabeça, sei lá onde, perdida por aí, e eu escutei... Qual o nome dessa valsa, meu Deus? Valsa número 2, do Dmitri, difícil de falar o nome. São as valsas russas. Eu fiquei ouvindo valsas russas muito, e aí eu fiz... Antes de Tudo, que é uma valsa minha, que eu gravei no Rainha do Jazz. Antes de tudo, o amor, nada virá sem amor, asa, por aí. E aí eu fiz essa valsa toda pensando na valsa número 2 e nesses valsistas russos maravilhosos. É isso. Isso é uma das vezes, tá? O resto eu não me lembro direito. Estavam perguntando aqui também que você estava falando de ter 5 fãs e você já é um artista. Como é a sua relação com os fãs? Você é próxima? Alguma história legal que lembre que tenha acontecido com eles e que te marcou? Eu tenho fãs que eu amo muito. Tem a Fran, tem a Emily, tem o Kaique, tem muita gente. Tem o Lucas... Tem uma galera muito legal que me acompanha já há muito tempo e acompanha mesmo. E vai a todos os shows que pode. E tá ali online, ali me apoiando, falando comigo, me perguntando as coisas. Eles têm meu telefone. Então, assim, eu ajudei alguns deles a sair do armário, a se assumir, a terem seus primeiros namoros, né? As meninas começaram a namorar entre si, assim, as duas, eu fiquei o quê? E aí eu pensei, caraca, eu ajudei nisso, sabe? Tem muitas pessoas trans também, que viveram lá suas transições, ouvindo os discos e indo aos shows. Eu acompanhei a transição das pessoas, eu acompanhei o crescimento de meninos como Vitor Valeri, que é um menino que hoje em dia é marchand de artes plásticas, justamente. Então eu tô vendo assim, cada um se torna uma coisa, sabe? Tem um que eu tô olhando ele crescer e tô vendo que ele é artista. Aí eu falei assim, será que eu falo? Aí eu vou lá hoje falar pra ele, você é artista, cara. Vai fazer arte, sabe? Então eu me sinto muito responsável e eu tenho sim essas pessoas muito carinhosas, muito queridas, que sempre acompanham e eu sei que vão estar sempre comigo. E essa relação, isso não tem preço. Quando você consegue isso na sua vida, isso não tem preço. Sabe? Você tem que agradecer, você tem que ser muito grato. Por isso que não pode, não vou tirar foto, não vou falar. Cara, você não tá entendendo a importância dessas pessoas. São as pessoas que fazem a sua vida, né? O seu trabalho valer a pena, sabe? Então eu levo muito a sério minha relação com os fãs. Eu atendo sempre todo mundo. Não tem, hoje não. Tipo, toda vez eu falo com todo mundo. Eu posso estar morrendo, eu falo com as pessoas. Eu posso estar com o problema que for. Na minha vida, no meu corpo, doença, seja lá o que for. Eu só aviso, estou gripada, que abraço.
Aí a pessoa ri e eu falo, vai começar um surto de gripe aqui em Brasília, sei lá, sabe? Aí teve uma vez que eu tava com conjuntivite, eu falei, estou com conjuntivite, vai pegar. Não, mesmo assim. A gente Aí fez foi uma live, pegar. você com E conjuntivite. eu tava com conjuntivite de óculos escuros, né? Eu botei óculos escuros Mas porque a gente tava quis fazer triste. assim. Não, você vê, eu tô baleada, eu vou lá e vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer, entendeu? Há alguma desvantagem significativa na sua fama atual? Desvantagem? É. Vou dar uma de bandeja pra Top Magazine agora, hein? Yes. Ter parente falando mal de mim no jornal. Ah. Isso é muito... Eu olhei aquilo e fiz... Sabe quando você para de respirar? Parecia que eu tinha tomado um soco no estômago, assim. E aí eu falei, pronto. Todo mundo sabe. Tipo... Agora todo mundo sabe. E isso me pegou. Não é o fato de ter falado ou não ter falado. Dane-se, mas assim, caraca, agora todo mundo sabe que é assim. Sabe? Aí eu me senti muito, muito, muito exposta. E qualquer problema da família também se torna muito... todo mundo fica sabendo. Então tem certas coisas que a gente fica muito machucado. Então, poxa, não é pra todo mundo saber. Mas... Acabou. é o jeito, assim. Acaba que as pessoas sabem. Alice, você sabe qual é a sua memória mais antiga? Da vida. O rosto da minha mãe. O rosto da minha mãe. O cabelo da minha mãe. A minha memória mais antiga é o rosto da minha mãe aqui. Muito perto do meu. Ela fazia muito isso. E aí até hoje, quando ela chega o rosto muito perto do meu, eu volto pra uma época de quando eu era neném, assim. De que ela cantava pra mim também, minha mãe também é cantora. Então, foi muito legal. Que lindo. E a música mais antiga, assim, que você se lembra de ouvir, de mais nova que hoje você ainda canta? A Bela e a Fera. Ah, é porque eu ia pedir uma palhinha, então... Mas, gente, não, só sei um trecho. Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera. Eu só sei essa parte. Eu tenho que aprender. Mas, mas isso é uma música assim que toca e eu fico, nossa. Eles estão passando o som. Eu fico assim, nossa, eu me lembro e eu via repetidas vezes. É um carro potente aqui atrás. Ah, é o som do carro, não é a É o passagem. som do áudio A7. É o áudio maravilhoso. Um áudio A7 que tem um super Ouçam power. seus discos no carro É antes de isso. lançar, hein, gente? É, gente, olha. Que piada Uau! Que figuras, cara. Ah, vamos aproveitar e fazer um som aqui com o Felipe aqui? De qualquer maneira, pode ser. Vamos lá? Pode puxar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. Sentado em trono de rei, ou aqui nesta cadeira, eu já disse e já falei que seja qual for a maneira, quem é boba não bambeia, falou com convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. Uau. Temos mais perguntas na nossa audiência. Ó, então, voltando um pouquinho pro Electra, estão perguntando qual foi a primeira vez que você teve contato com a tragédia de Electra? Contato na faculdade de teatro. Na verdade, nenhuma matéria em nenhum semestre da faculdade de teatro abordou a tragédia Electra em si. Mas abordaram muitas outras tragédias que desembocavam um pouco nela. E ela é uma tragédia muito simbólica porque ela é considerada uma espécie de o avesso do contrário não,
a outra face de Édipo, né? Do complexo de Édipo, tudo vindo daí. Mas é diferente, Eletra é uma outra coisa, não é a mesma coisa que ele, sabe? Ele foi teimoso, ela era movida pela fúria, ela ficou ensandecida, então é outra história. Você chegou já a dar uma volta aqui pela... Sim. Estão perguntando aqui, o que você mais gostou, o que você recomenda? Qual o nome do cara? Das coisas tridimensionais? Não vi, não tava com você nessa hora, não. Cara, eu tenho que pegar o nome dele, é um nome difícil de falar. O menino tava comigo, o rapaz. A gente vai perguntar pro Luiz Maluf. Isso, exatamente, o Luiz Maluf é que sabe. Mas como era essa obra? O que ela te trouxe? Cara, é um quadro tridimensional, então foi a primeira obra que eu vi que ficou na minha cabeça. Friedrich alguma coisa. Era um retângulo assim de barro com umas flores saindo, de barro também. Uma coisa meio da terra, meio figuras botânicas, sabe? E ele tem várias telas, depois eu fui ver outras telas dele, e essa coisa, a mistura da tela de pintura com o tridimensional, com a escultura. Então ele é um escultor de telas. Eu fiquei muito curiosa com o trabalho dele, eu fiquei muito instigada, assim, eu não conhecia, falei, nossa, como eu não sabia, nossa, brasileiro, assim, maravilhoso, eu não sabia, eu fiquei, pô, Alice, vai ler revista de arte direito, sabe, mas eu achei tão lindo, assim, e ele é maravilhoso, é capaz de alguém que está online saber o nome. Estão perguntando aqui também, voltando um pouquinho pro que a gente estava falando, o que te fez mudar, que você estava falando que o seu primeiro disco foi o Alice, que era uma outra pegada. O depois... Alice KM, depois veio o Rainha do Jazz, depois veio o Alice e agora o Eletra. Do Alice pro Eletra, o que te fez mudar, estão perguntando aqui, de um show mais pop para uma tragédia como essa? Como foi esse seu pulo, essa sua inversão? Cara, a vida, na verdade, o contexto, né, sociopolítico e a minha vida. De repente, por um momento, a tristeza era tanta que ou eu falava sobre ela ou eu falava sobre ela. Então, assim, por um acaso eu transformei em disco e show, que é o que eu sei fazer. Então, foi o que eu consegui para poder expressar e poder exorcizar também esse momento que todos nós estamos vivendo e que eu estou vivendo dentro de mim. Então, não é uma escolha de carreira, eu não tive escolha, não é uma coisa escolhida, assim. Então, foi uma coisa que eu precisei fazer. Por isso tão rápido, por isso em cima do outro trabalho, por isso meio afobado, porque era um momento que aquilo tinha que ser lançado naquela hora, entendeu? E eu dou continuidade também ao trabalho antigo, eu sigo com a Elétrica, que é a outra turnê. Falando já nisso, estão perguntando como está sendo a transição para o Elétrica, se rola um spoiler. Cara, rola um spoiler. A Elétrica o que acontece? Eu tô trazendo... O Alice, ele era um pop mais limpo, né? Então, e eu tô trazendo pro pop, pra minha face pop, a tragédia também. Eu tô tentando achar o meio do caminho. É muito louco, porque é difícil. Mas eu tô tentando trazer um pouco do questionamento do Eletra pro pop. Pop não tem questionamento. Então, assim, onde é que eu vou botar alguma coisa aqui, entendeu? Onde é que eu vou conseguir fazer isso? Então, eu tô nesse trabalho de montar a Elétrica como uma face furiosa em ação da Eletra, entendeu? É isso. Tá? Bom, você transforma disco em show. Você sente que está colocando muito de você na linha de frente, no palco, ou você encara um novo personagem? Não, o problema é o contrário. O problema é justamente o contrário. Eu chegar em casa no personagem. Aí, não dá, né? Não dá, né? Complicado, né? Aí fica aquele personagem eterno. O problema é o contrário, assim... Da minha vida pra levar pro palco, eu tenho que estar bem, sei lá, ou exausta, ou sei lá, tipo, dando uma bandeira mesmo. Acho que teve uma fase da vida que eu tava realmente numa crise pessoal muito grande. É provável que alguém tenha visto um show ou outro que eu tava assim, tipo, ausente dali. Isso acontece na vida de todos os artistas. Na vida de todo mundo acontece uma crise e a gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Então o que você vai fazer? Deixar de ganhar dinheiro porque você tá triste e ficar triste porque você não tem dinheiro também? Então, melhor ir trabalhar triste do que qualquer outra coisa. E teve uma época que eu tava tão triste que eu não tava lá. Aí teve uma galera que percebeu, falou, Alice, aí foi mal, gente, não consegui, minha vida,
Mas agora, sim, o problema do Eletra, por exemplo, é levar pra vida. Eu fiquei sem comer direito. Quando a Eletra nasceu, eu fiquei sem comer. Eu fiquei... Tipo, eu não tinha mais vontade de comer, eu não dormia. Aí eu fui virando ela. Eu falei, peraí, eu não preciso viver uma vida horrível como a dela pra poder levar isso pro palco. Às vezes eu extrapolo um pouquinho, mas é o contrário. E não levar pro palco, porque o palco é um lugar sagrado. Eu realmente considero um lugar sagrado. Então, não tem espaço pra, sabe, pra besteira, assim. Já que a gente falou em crise, qual é o seu pulo do gato para viver de arte nessa crise toda aí? Viver de arte nessa crise é continuar trabalhando. Não interessa como. É continuar trabalhando. Então, há um desmonte de todo o dinheiro da parte da cultura, certo? Vamos tirar o dinheiro deles, dos artistas. Os grandes culpados pela decadência da pátria somos nós. Então, como nós somos os culpados, nós não temos direito mais a dinheiro. Aí a gente fala, tá bom, a gente não tem mais patrocínio do governo, tudo bem. Alô, Audi. Sabe, marcas, sabe, a gente tem todo um mercado de empreendedores, assim, o que a gente tá virando é empresário. Obrigada, vida, vocês estão ensinando a gente a ser nossos próprios empresários, pegar o telefone e ligar, não precisamos de vocês. Entendeu? A ausência do governo fez a gente perceber que, assim, a gente pode existir sem, entendeu? A gente pode existir sem essas coisas. No caso do cinema é mais grave ainda. No caso do cinema é muito grave. A questão da Ancine é muito grave, muito séria. Quando diminuem os recursos do Sesc também, a música perde muito. A música perde muito e aí a gente fica meio... A gente começa a escorregar. Mas o meu negócio é o seguinte, eu falo, gente, baixa o cachê, baixa o custo das coisas, mas não deixa de trabalhar, porque é isso que eles querem. Eles querem que a gente pare. E a gente não vai parar, cara. Artista é um bicho filha da mãe, não tem como competir com a gente. Não tem, cara. Você pode ter o carisma que for, o poder que for, não dá pra competir. A gente vai fazer. Não interessa. Entendeu? Nós somos os vilões, então somos os vilões. Beleza, tá? A culpa é minha. Na Lei Rouanet. Gente, eu nem sei, eu nunca escrevi nada nesse negócio. Quando começou essa história, eu falei, quem? Aí fui ver, como é que faz isso? Eu quero. Aí fui ver e falei assim, nossa, é difícil pra caramba. Não tem como roubar nesse negócio, sabe? E aí eu vi que era pelas empresas. Eu falei, gente... O que vocês estão falando? Que delírio, né? A gente tá vivendo um delírio coletivo, assim, muito louco. Caça às bruxas. Você viu a Fernanda Montenegro em cima de uns livros com uma corda? Eu falei assim, nossa, a Fernandona entendeu, né? E expressou isso. E que mulher maravilhosa. Essa é outra que me inspira e me faz me sentir livre. Fernanda Montenegro. Grande mulher, grande pessoa, ser humano. Sabe? Além do talento e da técnica, da maravilha. Ser humano inacreditável, né? Então essas pessoas me fazem seguir. E a gente vai continuar fazendo. E ela vai fazer teatro também. Ali na rua, se ela quiser. Se eu quiser abrir a boca aqui e cantar, eu vou cantar. Então não interessa se você vai tirar o meu patrocínio, se você vai tirar o meu contratante, se você vai tirar o apoio do governo, se você vai tirar... Pode tirar. Pode tirar. Eu quero ver eu parar de cantar. Nós Entendeu? podemos pedir uma música pra você? Podem. Pelo amor de Deus, podemos pedir. Não tem como, porque não tem piano, mas eu vou fazer a capela. Pelo amor de Deus, me deixe livre pra pensar. Veja o que me fez sofrer, me fez chorar. Vá com quem quiser, se já é isso o que quer. Pelo amor de Deus, me dê sossego para amar. Pelo amor de Deus. Obrigada, gente. Você viu? Qualquer coisa a gente canta. Se você quiser entrevistar aquele cara ali, você entrevista também. Entendeu? Se a gente quiser filmar um longa ali naquela prainha aqui do lado, a gente filma. Um longa sem corte, sem tratamento de cor. Entendeu? A gente vai continuar fazendo. É isso. Sempre. Sempre. Obrigada. Valeu. Valeu.